Olá, eu sou Hinaldo Bento e hoje a gente vai falar sobre estatização, concessão e desestatização. Esses são os três modelos que operam no Brasil. O Brasil é um país socialista? Não, a gente não pode dizer isso. Tem iniciativa privada aqui, não faz sentido. Quem diz isso não tem noção ou é só populismo. Mas o Brasil também não é um país capitalista, liberal, entendeu? O Brasil não é um país tão livre economicamente. E eu estou dizendo isso hoje e eu tenho para falar para vocês que aqui já são acho que 30 dias que acabou o carnaval e estou sem água. Eu estou sem água, uma parte da população está sem água. Por que estamos sem água? Porque a Compesa não manda água para a gente. E por que a Compesa não manda água para a gente? Porque ela é uma estatal. Ela não está brigando no sistema de preços. O que é brigar no sistema de preços, no sistema de livre mercado? Se a Compesa ela manda água para minha casa, a conta vai chegar. Se ela não mandar, vai chegar do mesmo jeito. E dane-se, ela não precisa me agradar, ela não precisa agradar a você. A Compesa ela não tem essa obrigação, entendeu? Ela não está livre. Não existe concorrência, não existe a possibilidade de eu dizer assim, ó, não quero mais o serviço da Compesa, a água não está chegando. Não existe eu pagar por algo que não está chegando. Só existe isso com o Estado. Não existe essa possibilidade. Então eu vou para outra empresa, não existe. Então ela bota o preço que ela quiser e manda água quando ela quiser. Isso é um problema grave para a nossa economia de maneira geral e a gente não percebe porque a gente meio que se acostumou. Às vezes eu estou na sala de aula e o aluno manda para mim assim, professor, eu não vou hoje não porque está sem água aqui em casa. Como assim? Já parou para pensar nisso? Como assim? Eu fico. A gente está onde? Isso é um retrocesso civilizatório. Onde é que nós estamos? O que, que aconteceu? Entendeu? Então, assim, a que ponto a gente chegou que o Estado ele atrapalha a vida da gente? As pessoas deixam de trabalhar, as pessoas acordam de madrugada, porque a água às vezes chega de madrugada, acorda de madrugada, ou seja, perdem sono, aí de manhã tem que ir para o trabalho, entendeu? A Compesa manda quando ela quiser, ela respeita o calendário de água se ela quiser e acabou. Isso é o exemplo de uma empresa estatal, entendeu? É isso que o Estado faz. Ele cria com a intenção de que ele vai dar água para todo mundo, mas ele não dá. Então, se você é pobre, você precisa defender o fim da Compesa, o fim desse modelo. Por que eu digo isso? Porque quem é rico não precisa ter empatia necessariamente. Pode até ter, mas às vezes mora num apartamento, às vezes tem uma reserva de água grande lá, então a pessoa não passou por isso. Mas quem é pobre precisa defender o fim desse sistema estatal. Por quê? Porque esse sistema ele só faz atrapalhar a vida da gente, que é pobre. A gente fica sem água, a gente tem que ir na casa de um vizinho que chegou para pegar água, ou a gente tem que contratar um carro-pipa, a gente está pagando duas vezes. A gente paga a conta da Compesa que chegou e a gente tem que pagar o carro-pipa. Olha só, falta de dignidade. Você precisa acabar com esse modelo. E eu queria dizer uma coisa, por que, que falta água? A Compesa ela faz uma campanha muito grande para dizer que as reservas elas estão secas, que estão acabando. Então, esse não é a principal causa da falta de água, tá bom? Não sei se vocês sabem, eu vou colocar aí o link no comentário. 50% da água da Compesa é desperdiçada. Por que, que falta água? Por conta do desperdício da Compesa. Tem um cano estourado na tua rua, tu liga e eles demoram meses para vir consertar. E assim vai. 50%. Não existe isso em lugar nenhum. Imagina se você é dono de uma empresa, uma padaria. Eu vendo pão. Imagina se 50% do meu pão se perde. Eu ia falir, eu ia à falência. A Compesa só não vai à falência porque só tem ela. Não tem concorrência. Você não tem opção. Entendeu? Pelo contrário, ela dá até lucro. Entendeu? Ela dá lucro para o Estado, que só tem ela mesmo, entendeu? Então, assim, você é obrigado a pagar por um péssimo serviço. Você que é pobre é obrigado a pagar por um péssimo serviço. Por isso que você que é pobre precisa defender a extinção da Compesa, tá bom? Eu vou colocar aqui embaixo a matéria para vocês verem que 50%, ou seja, o problema na realidade da falta d'água não é seu, do seu desperdício, o problema é da Compesa, o problema não é da falta de chuva, o problema não é que o rio está com pouco. 50% da água da Compesa vai embora, é desperdício. Ou seja, dava para encher outro rio, dava para ter água todos os dias, entendeu? Como nos outros países, países da Europa, países.
eles não têm tanta água doce feito a gente, e eles conseguem ter água 24 horas por dia. A gente era para ter uma vez na semana, duas, e nem isso a Compesa respeita. Inaldo, então você é a favor da privatização da Compesa? Não, jamais, de maneira nenhuma, não me entenda mal, tá bom? Eu não sou a favor da privatização da Compesa. Por quê? Porque quando você privatiza, você está dando o que era do Estado, o que era de toda a população, entre aspas, né? A Compesa é nossa, entre aspas. A gente não sabe quem é o presidente da Compesa. O governo é uma empresa, companhia de... É uma empresa mista, então tem acionista, mas o governo é que nomeia o gerente, o governador. Então, assim, a gente não vai lá entrar na Compesa para ver. Você não é dono da Compesa, a gente só é dono para pagar a conta. A gente não é dono de verdade. Mas, assim, de maneira geral, a empresa é como se fosse nossa, do Estado, vamos dizer assim, é do Estado. E quando você vende, você dá para um grupo de empresários. Então, se você privatiza, de fato, você só está dando para os empresários fazerem o que eles quiserem também. Porque eles não têm concorrência. Então, eles podem colocar até uma conta mais cara do que a Compesa, entendeu? Então eles podem cobrar quanto eles quiserem. Então você é a favor da privatização? Não. Ah, Inaura, então você é a favor da concessão. Vamos falar de concessão agora. Vamos falar com relação à empresa de ônibus. O governo, o nome é transporte público, mas as empresas de ônibus são todas privadas. Então o governo ele dá uma concessão para as empresas. Só que a concessão é péssima para a gente. Para pensar. Aqui, eu moro em Olinda, eu pego o Amparo, eu pego o Jardim Atlântico. Só tem uma empresa que presta esse serviço, essa linha de ônibus. Então vamos supor que eu largue de meio-dia. Eu largo de meio-dia e eu preciso pegar o ônibus para chegar em casa. Só que de meio-dia e 15 largam os alunos da escola. A empresa, como ela sabe que só tem ela na linha, só tem ela que presta serviço para Amparo, só tem ela que presta serviço para Jardim Atlântico. Como ela sabe que só tem ela, é um dono só, então o que ela faz? Ela fala assim, eu vou botar o ônibus para passar na parada lá de 12h30. Porque eu pego quem sai do trabalho, quem sai da escola, quem sai de não sei de onde, então você fica meia hora esperando por um ônibus de quando vai pegar tá lotado. Por que isso? Porque a empresa ela não precisa necessariamente te agradar. Para que ela vai te agradar? Existe outra empresa competindo com ela, existe outro ônibus da linha Jardim Atlântico, existe outro ônibus da linha Amparo de outro dono, estou dizendo, tá bom? Existe quantas opções? Só tem ela, então você tem que ficar meia hora, uma hora e dane-se. A passagem aumentou, pague. Então você que é pobre, que pega ônibus, precisa defender a desestatização desse setor. Não é só questão da água, tá bom? A Compesa aqui, muita gente tinha cacimba, que eram os poços de água para as pessoas pegarem água quando a Compesa não prestava serviço. A Compesa fechou, botou cimento, falou que era um crime. É um crime você ter um poço de água em casa e tal, entendeu? Para quê? Para eles não darem água, para você ficar dependente deles. Então você que é pobre, você precisa defender a desestatização desse setor. Você é a favor de colocar na iniciativa privada? Não, não é isso que eu estou dizendo. Olha só, a gente precisa de concorrência. Eu vou dar um exemplo de setor desestatizado. Aqui no Brasil, talvez o setor que eu encontre que seja mais desestatizado seja a praça da alimentação. Por que a praça da alimentação? Para conquistar o cliente, eles fazem tudo. Na praça da alimentação vende hambúrguer, refrigerante e tal. Então ali tem uma variedade de opção. Ali você pode comer aqui, comer ali, entendeu? Então assim, não dá para ter cartel ali. No ônibus dá para ter cartel. Por quê? Vá você colocar uma empresa de ônibus para você ver as regulações que tem. Lembram das combis? As combis faziam por qualquer preço, eu lembro, era R$1, R$1,50. E aí, o que eles fariam? O que eles fizeram? Proibiram as combis, proibiram concorrência. Veja só, gente, isso é básico. Isso é o sistema de preço. Se existe um comércio só na tua rua, no teu bairro, se só existisse um comércio só aqui na cidade, é óbvio que eles iam colocar o preço do feijão a R$100, a 50, o preço que eles quisessem, porque não tem concorrência. Então o padeiro ele cobra aquele valor no pão, ou o cara do mercadinho perto da tua rua ele cobra aquele valor no feijão. Às vezes está caro, às vezes está aquilo outro, mas ele não pode cobrar muito, absurdamente caro, se tem outro do lado, se tem outro na outra rua, entendeu? Então a concorrência, o livre mercado é o segredo. Tanto que na praça da alimentação eles fazem muita promoção para você ter que escolher aqui, escolher ali, entendeu? Para você ter opção. Então, só para você ter ideia, a gente quer ser um país rico, mas a gente não quer imitar um país rico. A Suíça tem 4 estatais. A Suíça é um país rico. O Japão tem 8 estatais. O Brasil tem 418 estatais, somando municipal, estadual e da União. Então, para pensar, quantos setores, eu falei da água e falei do transporte público. Quantos outros setores, 416 setores, são congelados, são fechados, não estão no sistema de preços, entendeu? Eu poderia falar aqui dos Correios, poderia falar de qualquer outro serviço que o governo faz, entendeu?
O presidente do Instituto Mises, Hélio Beltrão, ele fala um negócio bem interessante. Ele fala assim, a iniciativa privada, ela consegue te dar tudo que você quer, ela vai te dando, porque ela está sujeita ao sistema de preços. Então, você talvez esteja vendo esse vídeo pelo celular, pelo computador, você talvez na sua casa tenha uma televisão, talvez você tenha uma geladeira, talvez você tenha um fogão. Agora, imagina se fosse o governo que fosse prestar esse serviço. Imagina se fosse o governo que fosse dono da McDonald's. O governo ia faltar hambúrguer. Imagina se fosse o governo que fosse dono do... Tem uma frase que fala que se o governo fosse dono do deserto do Saara, ia faltar areia. E é verdade. Por quê? O resumo é esse. Hinaldo, você defende privatizações? Não, jamais. Eu espero que tenha ficado claro esse detalhe aí. Você defende concessão, Hinaldo, que é uma espécie de PPP, né? Uma espécie de parceria público-privada. Você defende isso, Hinaldo? Não, eu espero que tenha ficado claro. Eu defendo a desestatização do setor de água, o setor de transporte público. Eu defendo a concorrência. E se você é pobre, você passa por isso, passa por sufoco, você precisa parar para pensar que é esse modelo que você deveria defender também. Entendeu? O cartel, a empresa de ônibus, das empresas de ônibus, ela só existe porque o governo permite que exista. O governo não permite Kombi, o governo não permite transporte interestadual de Kombi. Até tem Kombi em alguns municípios, mas é entre o município, não pode passar para os outros municípios. Então o governo é que controla o cartel. Só existe cartel porque o governo controla. Entendeu? O governo não deixa ninguém entrar. Vê se existe cartel lá na praça de alimentação. Existe uma média de valores ali, mas vê se tem um cartel. Manda lá a Burger King cobrar R$ 50 no hambúrguer dela para ver quem é que vai. Vai não, você vai na outra do lado. Isso tem que acontecer com vários outros setores. Então a gente fala, ah, não, Estados Unidos é rico, Canadá é rico, Japão é rico, Suíça é rico. Vai ver quantas estatais eles têm. O que eu quero dizer para resumir é que o setor privado, ele consegue suprir nossas necessidades. Porque o patrão é bom? Não, porque ele quer nosso dinheiro. Entendeu? Se ele quer o nosso dinheiro, então ele vai fazer um celular bom para você ter esse celular, um computador bom, entendeu? Ele vai ter que fazer um sofá bom, ele vai ter que fazer uma televisão boa, enquanto o governo ele não precisa prestar um serviço bom, porque você é obrigado a pagar. Aí não faz a concessão aqui, a empresa privada vai não. Olha aí, ó, o cartel que é. Entendeu? Então a gente precisa desestatizar totalmente o setor, deixar o setor aberto. Entendeu? Deixar o setor aberto para a gente ter a opção. Ah, eu não quero essa empresa de água não, vou querer outra. Eu quero outra, eu quero outra, eu quero outra, eu quero outra. E assim vai. E assim vai. Ah, mas as empresas de água se reuniram, vão cobrar um valor só. É? Algum empresário vai lá e vai dizer, eu vou cobrar menos. Agora, se o governo cria uma barreira, como ele cria nas empresas de ônibus, as empresas de ônibus cobram quanto elas quiserem. Você vai ficar... Olha só, para resumir o vídeo. Enquanto você ficar contra o livre mercado, contra a livre iniciativa, você vai continuar pegando o ônibus lotado. Saiu uma denúncia agora, tem vários ônibus lá nas garagens das empresas com ar-condicionado. Por que eles não liberam? Porque não precisa. Para que botar ônibus com ar-condicionado para você? Você vai ter que pagar de todo jeito. Só tem uma linha, só tem duas linhas. A não ser que você more numa grande avenida que passa vários ônibus. Mas aqui, eu moro na cidade alta de Olinda, só tem uma opção. Então só tem uma opção, só tem uma empresa, acabou. Eu fico 1 hora esperando o ônibus e espera. Tem vez que os ônibus não passam, não passa e acabou. Então se você é pobre, você passa por isso com relação à água. Se você passar por isso com relação ao transporte público, você precisa abrir a sua mente e defender o livre mercado. Entendeu? A gente precisa defender menos Estado na economia. Sim, o Estado na economia só faz parasitar o setor. É por isso que eu estou sem água aqui. Entendeu? É por isso que eu vou pegar ônibus, está tudo lotado. E o ônibus é de baixa qualidade, os ônibus velhos. Entendeu? Então você precisa defender a mais Estado, bota mais Estado na segurança. A gente anda na rua é assaltado, tem gente nas paradas de ônibus que é assaltado. Entendeu? Então bota mais Estado na segurança. Ah, você quer mais Estado? Eu quero mais Estado para garantir a minha segurança. Eu quero ir para o trabalho em paz, eu quero voltar para o trabalho em paz. Então a gente, para resumir o vídeo, a gente tem muito Estado onde não deveria ter. O Estado não deveria ser empresário. O Estado deveria garantir segurança. Esse era o começo da origem do Estado. Lá no começo dos reinados. Essa era a ideia do Estado, garantir a segurança. Então o Estado não deveria ser empresário. O Estado empresário ele só faz atrapalhar a vida do pobre. E se você é pobre, você precisa aprender isso. Entendeu? Você precisa defender o livre mercado. A gente quer ser rico, mas a gente não quer imitar os países ricos. A gente não quer copiar os modelos de lá. Não dá para ser rico assim, 418 estatais. Entendeu? É isso o vídeo. Eu espero que tenha ficado claro as minhas ideias aqui. E vão ser sempre vídeos nesse sentido, para abrir sua mente, abrir seu pensamento, para mostrar para você que hoje está ruim o transporte público, tá. Hoje está ruim essa questão da prestação de serviço da Compesa, tá.
mas não era para ser assim. Em outros países não é assim. Se a gente abrir a mente, a gente consegue sim mudar essa realidade. A gente consegue sim mudar, entendeu? Não é porque a gente hoje estamos nessa situação que a gente se acostumou que vai ser assim para sempre. É possível mudar sim. É só a gente abrir a mente, entendeu? Essa é a ideia desse vídeo. Um abraço. Espero vocês no próximo vídeo.